Já nos últimos dias do ano 2023, o primeiro ano deste terceiro governo do Lula da Silva, e ainda agora, nos últimos dias do ano, nova pesquisa de um desses institutos que são, inclusive, bem simpáticos, prestem atenção. Saiu recentemente o Datafolha, anteriormente já tinha saído também Paraná Pesquisa, tinha saído também Quaest antes e hoje sai nova pesquisa do Instituto Quaest. Todos eles demonstram uma tendência, ainda que você não creia, ou creia mais ou menos, ou creia muito, em todos eles, há uma tendência. Aumento dos percentuais de reprovação do presidente, queda dos percentuais de aprovação. E outras coisas que são muito sintomáticas do país. As pesquisas dão conta também de que quando se busca aferir os índices de aprovação ou de reprovação do presidente nas diferentes regiões do Brasil, nota-se uma aprovação. Aquela velha história, pessoal, infelizmente. Uma aprovação, segundo as pesquisas, enorme no Nordeste, chegando a 70% de aprovação no Nordeste. Há razões históricas para que esses supostos índices de aprovação dos nordestinos em relação a Lula, há razões históricas para que eles sejam tão distantes dos índices em relação ao presidente em outras regiões. Aqui sou nordestino, aqui não se faz nenhuma análise de demérito, de menoscabo, de inferiorização do nordestino, nada disso. As pessoas, infelizmente, ao longo de décadas, o Nordeste vem sendo constantemente, vamos dizer, prejudicados pelo sistema. E como já dizia o poeta, o sistema é bruto. Bom, em outras regiões, por mais que esses institutos queiram até ser um pouco legais com aquele que está sendo investigado, vamos dizer assim, no objeto da pesquisa, né, que é o presidente, nas outras regiões vê-se uma tendência já ao longo de todo o ano, e principalmente ao longo do segundo semestre desse ano 2023, uma tendência, como eu disse, de aumento dos índices de reprovação e, portanto, aumento dos índices de impopularidade do governo e do presidente. Bom, talvez são coisas estranhíssimas. A tônica desse governo, por exemplo, certamente bem representativa do que é a tônica desse governo, a tônica administrativa desse governo. Vou dar um exemplo que mostra bastante qual é, vamos dizer assim, para quem administra este governo, é esta nova norma do Ministério de Minas e Energia que vai mais que dobrar o preço de uma geladeira, né? Quer dizer, o pobre hoje consegue comprar uma geladeira por R$ 2.200, uma geladeira de entrada. O governo de Lula fez lá uns ajustezinhos, uma norma vinda do Ministério, e a geladeira mais barata no país, provavelmente a partir do primeiro semestre de 2024, passará a custar a mais barata geladeira nova que um pobre poderá ter acesso, R$ 5.000. 5 mil e pouquinho. São os cálculos aí dos especialistas. Então veja, este governo, que dizem que é o governo do pai dos pobres, vai tirar até a possibilidade de um pobre poder comprar uma geladeirazinha nova, armazenar sua comida. Daqui a pouco vai comer comida estragada, vai fazer mal até à própria saúde. Então, é quase que inexplicável por que um governo que tem uma tônica dessa, diz que é um governo popular, mas é um governo das elites, foi trazido novamente, levado novamente aonde está, ao Planalto, pelas elites, todas as elites intelectuais, econômicas, jurídicas, institucionais, todas as elites se juntaram para levar, e porque gostam, por que será? As elites militares, inclusive, levaram novamente o homem ao poder. Pois muito bem, é estranho então que um governo que governa para as elites, e eu lhes dei o exemplo concreto,
O pobre não vai mais poder acessar uma geladeira de R$ 2.200, R$ 2.500, terá que buscar R$ 5.200, R$ 5.500 para buscar uma geladeira. O pobre não vai poder mais comprar geladeira. Ou vai comprar uma geladeira na feira do rolo, ou então vai estragar a carne, não vai poder mais armazenar um remédio. Então não governa para os pobres, é balela. Inexplicável é, então, que a região Nordeste, que concentra, junto com a região Norte, por exemplo, a população de rendas menos favorecidas economicamente, né, do país. Estranho que o Nordeste, mesmo sendo então tão prejudicado, nós, nordestinos, então em tese, continuemos apoiando tão majoritariamente, 70% de aprovação no Nordeste tem o governo Lula. Os números às vezes nos enlouquecem um pouco, né? Muito bem, mas tem uma coisa interessante. Eu quero me ater aqui a um dado específico que vem também sendo reafirmado ao longo de todo este ano nessas pesquisas. E repito, se essas pesquisas amigonas estão apontando este rombo na popularidade do presidente, então o buraco deve ser muito mais embaixo e profundo também, do ponto de vista negativo, a sua excelência. Agora, uma estratificação que nos interessa muito observar é o seguinte: há uma matéria que leio aqui que diz assim: Lula termina ano em alta com nordestinos e em baixa com evangélicos. Veja aqui este dado. A popularidade ou a falta dela do presidente, né, junto aos evangélicos. E vejam vocês que os evangélicos são assediados de maneira macro e intensa pelos agentes de esquerda, pelos agentes do governo. E mesmo assim, essas pesquisas têm apontado que, por exemplo, esta última da Quest aponta, e olha que eu creio que o buraco deva ser bastante pior para Lula, no campo dos evangélicos. Mas está aqui dizendo que a Genial Quest diz que onde está evangélicos Bom, diz aqui que no Nordeste 70% aprova Lula e 28% desaprova, né? E que dentre aí sim os evangélicos, que segundo a Genial Quest, pesquisa divulgada agora em dezembro de 2023, segundo ela, 56% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Segundo ela, 56% dos evangélicos desaprovam, enquanto 41% faria uma avaliação positiva. Creio que, pelo que se vê no dia a dia, muito mais do que 56% dos evangélicos desaprovam. Há outro dado interessante, e tudo tem uma explicação, pessoal. Veja, segundo a pesquisa, vamos até os dados da pesquisa, que por si só já são desfavoráveis. 56% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Eu e você, que está aí do outro lado, temos a impressão no dia a dia que esse número é bem maior. O número de evangélicos que desaprova este governo é bem maior, pelas razões que todos sabemos. Agora, um dado interessante em complemento a este primeiro é que a pesquisa também buscou aferir os níveis de aprovação, os números de aprovação ou não, entre os católicos de aprovação do governo Lula. Diz que 61% aprova. E veja, a pesquisa disse que 54% dos evangélicos desaprovam, ou seja, a maioria evangélica desaprovaria o governo Lula. Já diz que 61% dos católicos aprovam, ou seja, uma maioria bem mais confortável de católicos aprovariam o governo Lula, enquanto apenas 37% dos católicos aprovariam. Este dado sempre confunde muito a cabeça de muitas pessoas no Brasil. Dizem assim, nossa, por que esses dois grupos cristãos divergem tanto? Pode ver, na teoria,
volta e meia você vai ver sempre um grupo, uma maioria de evangélicos, dentre o grupo evangélico, que desaprova o governo, pelo menos nos últimos anos. E uma maioria de católicos que aprova o governo. Este dado já tentaram dificultar a explicação desses dados, porque é óbvio esse dado. Se você faz aí o cotejo, se você faz análise, tenta fazer análise, vamos dizer assim, primária dessa situação, baseada em dois aspectos da vida brasileira, você responde basicamente. Qual o primeiro aspecto? O IBGE. Vai ver lá o índice de gente que se declara católico, mas não é católico praticante, não é católico que vai à igreja, não é católico que abre a Bíblia, não é católico que faz uma oração, apenas o sujeito colocou ao longo de décadas, uma certa fatia da população colocou uma embocadura artificial e auto-enganosa. O sujeito vai lá e pergunta: qual é a sua religião? Ah, católico. O sujeito não é religião, o sujeito não é nada. Ele pensa em Deus 2 vezes por ano, quando toma uma topada ou quando está com furúnculo. E aí ele diz: oh meu Deus, aí logo, então sou católico, na hora que vem BGE. Não é católico coisa nenhuma. Trata-se, infelizmente, este dado objetivo, vamos dizer, estatístico, de que a população brasileira é majoritariamente, em maioria católica, é um dado muito, muito líquido, né? Muito fluido, que se desfaz rapidamente. Há uma comunidade católica praticante respeitável no Brasil e com um número até interessante até hoje, sim, mas nós sabemos que os católicos efetivos, o número é muito menor do que aquele número declarado no IBGE. Então é muito fácil explicar. O cristão, aquele sujeito que se declara um cristão, a maioria dos sujeitos que se declaram cristãos católicos, é verdade, pouco pratica dos ensinamentos cristãos, a maioria, cristãos católicos, diferente do grupo de cristãos que se declara evangélico, cristão evangélico, são, em maioria esmagadora, pessoas que de fato estão presentes no dia a dia, vamos dizer assim, na tradição, nos ensinamentos da ética cristã protestante, por exemplo. Então, quando você tem um grupo totalmente difuso, que se diz católico, mas sobremaneira não é católico, é difuso, as pessoas não têm muito apego aos valores cristãos, muitos deles se declaram católicos. Então se explica porque a maioria deles se declaram apoio ao Lula. E por que eu estou dizendo isso? Estou tentando estigmatizar o governo, ou mesmo o Lula, por cima de pau e pedra? Não. Nós sabemos o seguinte, pessoal: se aquele grupo, o grupo que verdadeiramente pratica os valores cristãos, que no dia a dia está em contato maior com a doutrina cristã e tal, não vai apoiar um governo e uma figura presidencial que apoia essas pautas de interrupção da vida intrauterina, pautas de ideologia de gênero, essas pautas que todos sabemos. Então, está explicado aí, e não é minha só a explicação, estou bebendo das fontes que raciocinam sobre esses temas, esses aspectos. Então, o que significa, o que é importante? O grupo católico, nós já sabemos, é difuso e não é muito confiável para o próprio governo. Os católicos apoiam a maioria Lula. Sim, mas quem são os católicos? O Flávio Dino se diz católico. Flávio Dino, no gabinete prestem atenção, no gabinete dele lá no Ministério da Justiça, que ele nunca entregou as imagens, Deus sabe o que foi que aquelas imagens registraram naquele dia. Quando ele está falando em alguma audiência virtual lá em seu gabinete, vê-se num aparador, em cima de um aparador em suas costas, a imagem de uma, não sei que Nossa Senhora é aquela, mas de uma Nossa Senhora. Talvez seja a Nossa Senhora do Flávio Dino. Então, o comunista católico, né, é como se fosse uma jabuticaba que já nascesse com cobertura de chantilly no Brasil. Comunista católico, vejam vocês. Então tem muito disso. Infelizmente é isso. Os evangélicos, que têm lá seus defeitos também bastante, mas são um grupo mais coeso, tentam realmente resguardar os valores cristãos, os valores de proteção à vida, à família, etc. Daí se justificar a grande dificuldade que o Luiz Inácio
e seu governo relativista, e todas as instituições, inclusive algumas que usam toga, relativistas, a grande dificuldade que eles têm de angariar apoio efetivo e majoritário entre os evangélicos. A grande dificuldade, tamanha dificuldade esta, que o governo está preparando uma ofensiva grande para o grupo evangélico, em direção ao grupo evangélico, para 2024. Quer conquistar os evangélicos. Vai gastar rios de dinheiro com campanhas para dizer que o governo é bonzinho, que o governo é cristão. Então, esse é o desafio. No Brasil, em 2024, o governo Lula prepara uma campanha de marketing para aproximar-se dos evangélicos. Praticamente vão tentar convencer os evangélicos de que um governo comunista pode ser cristão. Meus amigos, bom, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receberem outros conteúdos. O like é muito importante vindo aí de sua parte, porque vai dizer para a plataforma que esse conteúdo é relevante e a plataforma vai sugerir para outras pessoas. Compartilhe também, ajude o canal a chegar à marca dos 50 mil agora em janeiro.